Ana Paula, previsão de tempo tá para 1 hora, 40 minutos, aquele tempo. Por aí, que o decorrer da discussão, como vocês for falando, aí a gente vai contando o tempo. Tá, beleza. Por mim, assim, acho que é bom ter esse momento para as pessoas perguntarem mesmo, bem livre, né? Que eu acho que é bom quando tá voltado para o que as pessoas querem saber, né? Tem muitas Sim, particularidades, né, na residência, então acho que é bom a gente seguir de acordo com o que as pessoas têm mais interesse em saber. sim. Eu vou direcionar essas perguntas para vocês. Eu acho que tem muito residente, ou muito aluno de enfermagem querendo obstetrícia, né? Pensando na prova, na Sim, residência, como é a atuação. Então, eu acho isso sim, interessante essa fala para esse lado, né? ótimo. A Gabi me mandou uma mensagem falando que a gente pode começar. Tá joia. Então, boa noite, galera que está no Facebook, né? Hoje a gente vai começar aqui a nossa live, né? De residência obstétrica, sendo que essa é a segunda live, né? Porém, já teve uma com a Antônia falando sobre a residência da Sofia Feldman. E quem quiser ver sobre a residência, sobre lá, vai estar no Facebook do CAEM. É só vocês acessar lá. A Giovana, ela ia participar, né, desse encontro, porém ela teve um imprevisto, né, teve um partinho para acompanhar, então não pôde. E aqui a gente está com a menina, que vai falar um pouquinho sobre a residência da SDF, né, e ver como é essa atuação. Meu nome é Ana Paula, né, como eu disse, eu sou da segunda série de enfermagem da ESCS, sou ligante, eu sou ligante da Liga de Parto Humanizado, estou representando a Liga aqui. E também sou pesquisadora na área de Covid e de obstetrícia, né? Eu também quero seguir esse rumo da obstetrícia. E aí agora a gente vai apresentar as meninas. Aí a Lívia pode começar primeiro falando um pouquinho de você e em seguida a Giovana. Certo, então boa noite a todos. Meu nome é Lívia. Eu sou atualmente, participo, né? Sou residente do programa de obstetrícia da SESDF. Fui aluna da UNB, fui ligante também da Liga de Humanização do Parto e Nascimento, e no início eu até falava para a Ana Paula como foi importante esse contato com a Liga. Então, acho muito legal esse trabalho dentro da graduação de oferecer, ampliar esse leque, né, para os alunos, para aprofundarem um pouco mais em uma área. Eu também trabalhei um pouco na graduação com as práticas integrativas, algo que a gente acaba fazendo um pouco nessa área da obstetrícia, e tive esse contato maior com a obstetrícia, principalmente com uma professora da graduação, que foi a Nayane Cristina, que foi também da Luz de Candeeiro e hoje é enfermeira obstetra da Casa de Parto. E esse contato com uma profissional que via o parto de uma maneira diferente, né, que assim trouxe para a gente um pouco esse lado de ser parteira, digamos assim, né? E também de unir a técnica com esse amor pela obstetrícia. Então, para mim, isso foi muito forte e me encantou, me fez me encantar pela área. E hoje, então, eu segui essa área, segui esse caminho, né? E atualmente me formando em formação, né, com essa formação da parte técnica, também da parte dos conhecimentos teóricos, que eu acho que a residência traz bastante para a gente. E estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre essa jornada da residência, né, desde a entrada até
o final, como é que é tudo isso, e também à disposição para esclarecer as dúvidas mesmo, ou que vocês tenham interesse de saber. E queria agradecer o convite, a iniciativa também, queria parabenizar o pessoal da organização por essa iniciativa, que eu acho muito importante a pessoa que está na graduação conhecer o que é a residência, né? Porque a gente às vezes ouve falar, mas o que, que é isso de dentro? E nada melhor que alguém que esteja passando pela residência, que passou pela residência para realmente falar sobre isso, né? Então, agradeço o convite e parabenizo também pela iniciativa de vocês. Obrigada, Giovana. Boa noite, gente. Então, como a Ana falou semana passada, né? Eu tive um imprevisto chamado parto e eu disse, bom, nenhuma lição maior do que essa na obstetrícia, né? Que os nascimentos respeitosos, que respeitam a fisiologia, eles não têm hora e eles não têm dia. Então, a gente tem esses imprevistos bons, né? Felizes. É um prazer estar aqui, né? Contribuir com esse momento junto com a Lívia. Também queria agradecer pelo convite. Eu sou enfermeira formada pela Universidade Federal do Rio Grande, sou gaúcha e vim para Brasília, né, para fazer a residência. A residência foi uma jornada assim incrível. A gente está aqui para falar um pouquinho para você sobre essa trajetória toda, né, que não termina, porque é um aprendizado diário. A gente aprende com essas mulheres, a gente aprende com as colegas, a gente aprende com a nossa vivência diária. E é isso, espero que a gente possa contribuir um pouco. A graduação, ela nos traz uma bagagem, né, mas assim, ela é algo que a gente precisa mergulhar mesmo nesse mundo. Quem gosta, tem afinidade pela área, e é super possível, né? Se a gente faz parte disso, eu e a Lívia, quem quiser, quem deseja, pode sim fazer parte disso também. E é isso. Eu acho que tem que se envolver muito, tem que participar, desde a graduação, projetos, a gente sempre tem alguma inspiração, assim como a Nayane foi para a Lívia, eu também tive a minha, né? E a gente sempre agregar uns aos outros e poder contribuir da forma que melhor for, né? É isso. Que bom, então. Obrigada, meninas, por compartilhar, né, esse sentimento que vocês trazem, porque é uma área, assim, muito importante, né? A obstetrícia, a enfermeira obstétrica, que ela tá ali sempre à frente, né? Que ela tá ali para cuidar mesmo daquela parturiente, de trazer a humanização, né? Para aquele momento especial para a mulher. Então, a gente vai começar com as perguntinhas, né? Aí a gente dá essa sequência, né? Que a Lívia fala e depois a Giovana fala. Aí vocês têm 15 minutos para responder cada pergunta, né? E a primeira pergunta que eu tenho para vocês é como é a perspectiva de cada uma, né? Porque cada um vai ter uma perspectiva diferente dessa área de atuação, né? Da obstetrícia. Qual é a perspectiva, Lívia, sua nessa área de atuação em obstetrícia? Então, eu acho que a perspectiva é muito promissora, porque eu acho que é uma área muito que a gente tem uma atuação muito boa, porque exatamente a gente tem uma formação muito boa. Então, eu acho que atualmente a enfermagem obstétrica tem um campo de atuação muito vasto, desde as formas, né, de se trabalhar aos campos mesmo. A gente tem visto cada vez mais as mulheres procurarem esse serviço. E a gente tem uma atuação forte, por exemplo, no SUS, né? A gente tem, inclusive, teve recentemente concurso para enfermeiro obstetra para atuar na Secretaria de Saúde, o que eu acho que é uma coisa maravilhosa, um ganho muito grande para o serviço. A gente tem serviços como, por exemplo, as casas de parto de cunho particulares, né, que a gente está vendo que está crescendo no Brasil. A primeira que a gente teve nos moldes, tais como a tua, que foi a Luz de Candeeiro, que é a Luz de Candeeiro, que atua em Brasília. A gente tem esse serviço de APH, que é
a assistência pré-hospitalar, né, que é um serviço também prestado pelo enfermeiro obstetra, que as mulheres têm procurado bastante, essas mulheres que querem permanecer o maior tempo possível em suas residências durante o trabalho de parto e irem para seja o hospital de referência, ou a casa de parto, o serviço que ela escolheu para ir, né, num estágio do trabalho de parto um pouco mais avançado. A gente tem essa atuação muito forte também com a amamentação, porque nós somos profissionais qualificados para orientar as mulheres quanto à amamentação, atuarem ali nas dificuldades também, nas intercorrências. Então, eu vejo a nossa formação muito completa nesse cuidado perinatal, de assistência à mulher, pré-parto, né, antes do parto, no pré-natal, durante o trabalho de parto, parto, e no pós-parto também, no puerpério, e também nos cuidados com o recém-nascido. Então, tudo isso eu vejo que a gente tem uma formação muito completa. E com isso eu vejo a gente com uma perspectiva muito promissora nesse sentido, né? Porque a gente tem uma área de atuação muito grande, né? E como eu falei, é um serviço que eu vejo que as mulheres têm procurado cada vez mais. Então, na verdade, a gente vê as nossas colegas, as nossas companheiras aí, os nossos companheiros também, dentro dessa área da enfermagem obstétrica, sempre atuando, né, em alguma área, sempre tendo uma atuação forte em alguma área, na área que escolheu, né, dentre essas diversas áreas. E também a gente tem um outro serviço que eu não citei, mas o serviço particular mesmo dos hospitais particulares, que a gente tem alguns em Brasília, que acabam contratando enfermeiro obstetra também nessa atuação, talvez não diretamente na assistência ao parto em si, né, mas sim ao trabalho de parto, ao apoio à mulher naquele momento, né, exatamente por ser uma assistência qualificada. Então, eu diria isso, né, um futuro, uma perspectiva muito promissora. Giovana, qual é a sua perspectiva, né, na área de obstetrícia? Conta pra gente. Para acrescentar só a questão do serviço de parto domiciliar também, né, das equipes de parto domiciliar, que vem crescendo muito, as universidades, onde a gente também acaba atuando. Como a Lívia disse, é um vasto campo dentro da obstetrícia, onde a gente pode atuar de diversas formas, né, o que cada um se identifica mais. E é um campo que vem crescendo, as mulheres, elas estão ficando cada dia mais conscientes, né, a gente vem empoderando essas mulheres, e o conhecimento, ele gera isso, ele gera essa mudança. Eu costumo dizer que mesmo que a gente assista um nascimento e, assim, um nascimento em uma semana, enfim, porque às vezes os enfermeiros obstetras acabam ficando sobrecarregados com outras funções, né? Mesmo que seja um atendimento em que a gente faça a diferença e aquela mulher, ela saia com uma experiência positiva, já valeu tudo que a gente faz, essa nossa luta diária, os nascimentos, eles seguem acontecendo, né? Então, é um trabalho que tem muito a agregar, a gente é muito feliz no que a gente faz. Falo por mim, falo também pela Lívia, porque acompanhei a entrada dela na residência, né, aquele brilhinho no olho, e cada dia que passa a gente tem uma gratificação que é maior do que o salário, né, que é fazer essa mudança acontecer. E essa mudança, ela está acontecendo, a gente está vendo isso na busca, né, pelas mulheres, na busca das mulheres por esse serviço de humanização, um serviço respeitoso, que ele é necessário. Então, a minha perspectiva também é a melhor possível. Eu acho que tem espaço para todos nós, e quanto mais profissionais capacitados e qualificados para trabalhar nessa área, mais a gente vai adiante, né? E mais as mulheres ganham com isso. E as famílias, claro. Que ótimo. Lindos o discurso de vocês duas. Eu amei.
E aí a gente segue, então, né, que a gente sabe que o programa de residência ele mudou. E aí eu quero saber qual foi essa mudança desse programa da residência e se foi boa ou ruim. Aí vocês podem dar a opinião de vocês, né? Aí começa nessa sequência de novo. Aí a Lívia pode começar. Bom, essa questão da mudança, eu não sei bem se assim, o que você quer dizer tem a ver mais com as mudanças das residências para o modelo multiprofissional, né? Que as residências elas vêm adotando cada vez mais esse modelo. Mas a residência em enfermagem e obstetrícia continua sendo um modelo uniprofissional, né? É voltado para a enfermagem e para a formação de enfermeiras obstetras. Eu não sei se seria um pouco o que a gente tem de mudança, um pouco, talvez esse ano tenha sido muito digamos assim, a ocorrência mesmo da pandemia, né, que mudou um pouco o formato das nossas aulas, por exemplo, que passaram a ser online, e também menos encontros, né, entre as residentes, menos momentos presenciais. Eu acho que isso fez uma diferença. Claro que a gente sempre se adapta, e eu vejo os organizadores, os preceptores e tutores se adaptando muito bem a isso. Eu vi essa situação, né? Rapidamente a gente se adaptou para que a gente não perdesse o conteúdo, não perdesse o conhecimento mesmo, né? E assim, o nosso programa de residência, ele se não for o mais antigo dentro dessa perspectiva de residências não médicas, né? Ele é um dos mais antigos. Então tem todo um histórico de estruturação esse programa, assim, para chegar onde chegou, né? Que é esse modelo onde a gente tem um acesso às aulas teóricas muito bom, né? Uma forma muito estruturada de se passar esse conhecimento teórico e também o conhecimento prático, né? Através das nossas atividades, por exemplo, mais que a gente chama de ATPs, que são as atividades teórico-práticas, né? Que podem incluir os treinamentos. E claro, essa parte prática mesmo que a gente vive ali nos plantões diários, com a presença de um preceptor que está sempre supervisionando a gente. Então, assim, esse modelo, ele foi se estruturando com o tempo, né? E eu vejo como algo muito bem estruturado, muito organizado, onde a gente tem mesmo uma formação mesmo bem completa, né? E eu vejo que esse modelo com o preceptor, da gente poder atuar profissionalmente ali, né, atuar na prática e ter alguém a quem se reportar, né, tanto para tirar uma dúvida teórica e prática, eu vejo isso como algo muito positivo, né, agrega muito aprendizado. E basicamente, assim, de mudança, não sei se seria isso, né, a gente tem essa mudança mesmo histórica do programa de residência, tanto que residentes bem antigos, que hoje, inclusive, são nossos preceptores, eles falam, nossa, era muito diferente, na minha época a gente fazia uma discussão, lia sobre um tema, não tinha exatamente esse modelo de transmissão de conhecimento de um tutor, né, como a gente tem, e esse modelo de preceptores e, né, a coordenação como né, como a gente tem hoje. E eu vejo que é isso, eu vejo como algo muito bem estruturado. E nesse ano, com a pandemia, né, que foi algo que a Gi não pegou tanto, que ela saiu bem quando começou a pandemia, mas a gente teve essa modificação aí. Não peguei nada, Na né? verdade, você saiu bem na hora. Mas assim, a gente se adaptou um pouco para essa realidade virtual, né, que é um pouco diferente. A gente até brinca, nossa, imagina que a gente faz algumas aulas assim teóricas bem mais aprofundadas, como por exemplo a irrigação uterina. Imagina dar isso online, né? Então foi um desafio mesmo para tanto para os residentes, né? No caso falando mais de residentes do primeiro ano, como por exemplo, como também para o professor ali, né? Para o tutor que está dando aquela aula. Mas eu acredito que a gente conseguiu se adaptar bem. Acho que a gente não perdeu do ponto de vista teórico, né? Do ponto de vista do conteúdo, a gente não perdeu. Só que o desafio aumenta, né? Então, acho que foi mais desafiador esse processo aí das aulas online
e que se mostrou, em alguns aspectos, bem positivo também, né? Da facilidade um pouco que a gente tem, do acesso mesmo aos locais das aulas, né? A questão dos residentes, muitos residentes tinham que se deslocar de muito longe para poder assistir a uma aula em tal lugar, então tem alguns ganhos, né? Mas assim, eu não sei se seria isso, Ana Paula, se você quiser especificar, né? Mas de mudança que eu poderia falar em relação à residência seria isso. Não, é isso mesmo. Você respondeu direitinho e ainda complementou uma outra pergunta que eu ia fazer para você, questão dessa estruturação, né, da residência obstétrica. Gi, você quer falar também dessa questão da mudança? Só para complementar, mais a questão da estruturação mesmo. Eu acho que é um programa muito bem estruturado. Nós temos excelentes profissionais que trabalham conosco, tutores, preceptores maravilhosos, né, que fazem isso acontecer. E temos referências dentro da residência. E nós passamos por diversos setores, né? A gente roda em casa de parto, a gente roda nos hospitais do SUS, nos centros obstétricos, Hospital do Paranoá, Materno-Infantil, Hospital da Ceilândia, Hospital do Gama, bancos de leite, centros de saúde, né? Assistência ao pré-natal, parto, pós-parto, como a Lívia também já tinha dito anteriormente. Então, a gente tem uma assistência bem ampla, né? A gente tem uma visão bem ampla dessa autonomia, dessa qualificação mesmo, né? Do enfermeiro obstetra, e nós vemos nossos preceptores e tutores atuando brilhantemente nessa frente de assistência ao parto e nascimento. Então, eu acho que, né, através desses relatos também que a gente escuta das nossas residentes que saíram antes da gente, dos tutores, preceptores, quando fizeram a residência, o programa ele cresceu muito e ele está cada ano melhor, né? Eles têm agregado coisas anualmente que só tem trazido benefícios. A gente vê isso quando a gente discute com algum residente que saiu antes da gente, então a gente vê esse progresso e tem muito orgulho de fazer parte disso, né? Uma coisa também. Opa. Pode falar, Lívia. Não, assim, uma coisa que eu acho que é importante falar já dentro dessa questão da estrutura, né, do programa, é que hoje o programa é montado, né, de forma que a formação ela tem um pouco um padrão, digamos assim, né? Então, assim, independente se a pessoa tiver no HMIB ou se rode mais no Hospital do Paranoá ou no Gama, né, que são os polos principais, Ceilândia. Então, a ideia é que a formação seja a mesma, né? Os campos são diferentes, a gente sabe que tem uma diferença muito grande em cada um dos hospitais, né, que são parte do programa, que fazem parte do programa, mas ao mesmo tempo a formação ela tem essa ideia de que seja a mesma para todos os residentes. Eu acho que isso também é um ganho muito grande que vem aí da experiência mesmo, da coordenação da organização, porque antes dizem que era um pouco separado. Então, assim, quem ficava no hospital de Taguatinga, por exemplo, o campo era de lá, né? As aulas eram tudo estruturadas para esse campo, né? Diferente do HMIB. Então, não tinha uma unidade, sabe? Então, hoje eu vejo um pouco com essa característica que eu acho que é um ganho muito grande também para a gente. Ah, que ótimo. Eu acho isso muito bom dos residentes poder rodar em cada hospital, né? Porque vai aprendendo coisas diferentes, de equipes diferentes, né? Técnicas diferentes. Então, acho que isso agrega muito ao nosso conhecimento, aos conhecimentos das pessoas que procuram, né, a residência nessa área, né? Aí, a pergunta que eu vou perguntar para vocês é como foi a preparação individual de cada uma para o processo seletivo da residência obstetrícia pela SES. Aí conta um pouquinho para a gente, Lívia, como foi essa preparação?
Então, acho que essa é uma pergunta que todo mundo sempre quer saber, né? A resposta, assim, dicas e qualquer coisa. Na época que eu fui fazer a prova também, eu procurei me informar, né? Ter dicas de quem já tinha passado na residência. E eu até conversava com a Gi, a gente conversando, né? Um pouco sobre a live, eu falei para ela, acaba que um pouco o método de estudo, né? A preparação, ela vai ser um pouco individualizada, né? Vai depender muito do jeito que a pessoa já estuda, como ela aprende, né? Mas é claro que algumas dicas eu acho que elas sempre são importantes e dão um caminho para a gente também, né? Uma referência de como o outro fez e acho que ajuda bastante. Então, na época, assim, acho que é o mesmo caso da Gi, depois ela vai falar, mas eu trabalhava inclusive numa ONG, que é a Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, né? Fazia alguns trabalhos bem importantes nessa ONG. Então, assim, eu não tinha exatamente aquele todo o tempo do mundo, né, para poder fazer, para poder estudar para a residência, né? Eu sabia que era isso que eu queria, para mim estava muito claro. Eu acho que isso faz diferença, né? Você tá certo, não é isso que eu quero, porque eu acho que a força de vontade ela é muito importante, né? Independente da circunstância que a gente está. Então, assim, às vezes a pessoa pode ter filho, pode ter família, pode ter uma situação de vida que tem as suas dificuldades, cada um tem as suas, né? Às vezes está trabalhando. E isso não é impeditivo para a gente conseguir passar numa residência, numa prova, em qualquer processo seletivo que seja, né? Eu acho que é importante a gente ser sempre estratégico. E para mim funcionou muito o esquema de fazer questões. Então, assim, primeira coisa, conhecer a prova, né? Acho que foi importante conhecer, ler o edital realmente, né? Se dedicar a ler o edital, eu fiz isso. Conhecer o que que se é cobrado mesmo na prova, resolver as provas anteriores, porque isso dá um direcionamento dos assuntos, das matérias que caem mais e também das matérias que a gente tem digamos assim, menos habilidade, né? Que a gente não se sai tão bem resolvendo, por exemplo, as provas anteriores. Então, identificar essas matérias de maior dificuldade, identificar também as matérias que caem mais e fazer um pouco um balanço. Foi isso que eu fiz, né? Do que cai mais, o que realmente vai cair bastante na prova e o que eu tinha dificuldade. E eu foquei nessas coisas, né? E o que não, eu não pude, assim, estudar a fundo, digamos assim, veio da minha bagagem que eu já tinha na graduação, né? Que foi muito importante também para fazer essa prova. E então, assim, e aí a partir disso eu fiz o método de questões mesmo, resolver questões, e aí se eu errava em alguma questão, eu procurava o conhecimento, e depois naquela matéria, fazendo cada vez mais questões, eu via que eu ia errando menos nas questões que eu ia resolvendo, né? Cada vez que eu errava, eu procurava e pesquisava, né? Então, acho que foi assim, eu acho que isso me fez ganhar tempo, e me fez estudar de forma estratégica mesmo para a residência. Acho que foi uma forma de estudar dentro da minha circunstância de vida na época, né, que foi muito positiva. Que bom, então. Giovana, como você se preparou para o processo seletivo? Então, eu primeiramente vim para Brasília para procurar um emprego. Eu sempre amei obstetrícia e queria muito trabalhar com isso, né? Mas nunca tinha feito nenhuma prova de residência, recém-formada. Vim para Brasília em setembro, final de setembro, e consegui emprego numa clínica de cardiologia. Foi parecida com a história da Lívia, assim. Também não tinha muito tempo, acabei pagando um cursinho por 30 dias, só que às vezes o trabalho não me permitia que eu fosse nas aulas presenciais. E eu chegava em casa e fazia muitos exercícios, muitos exercícios. Pegava as provas anteriores, né? Fiz um levantamento, assim, de questões, conteúdos que eu via mais nas provas. E fui revendo as coisas que eu precisava ter mais atenção, né? Que estava mais longe da minha vivência.
e refazendo, fazendo e refazendo aqueles exercícios. Tinha dias que era o que eu fazia, não estudava além dos exercícios. Então, como a Lívia disse, o edital é a primeira coisa, assim, engolir o edital, né? E focar nas provas anteriores, que a gente fazendo os exercícios daquela banca com frequência, aquelas questões, aqueles peguinhas, né? Eles acabam ficando mais familiares para a gente. Aí tu já pensa, nossa, mas isso. E outra coisa é que a prova do IADES é aquela de certo e errado, né? Então eu tinha para mim, e eu acho que é uma dica que pode ajudar, ninguém tinha me falado isso. Eu respondia, né, como certo e errado, aquelas que eu tinha certeza e as que eu tinha quase certeza também, e aquelas questões em que eu não fazia ideia, que geralmente a gente já ouviu alguma coisa sobre o assunto, aquelas em que a gente não faz ideia foram as que eu deixei em branco, para não perder os -5. E a gente sempre ouviu falar, ou tem alguma, né, noção da maioria dos assuntos, porque na graduação a gente passa, né, por todos eles. Ou então estudou em algum dia e vai lembrar que leu. Então, essa leitura, né, essa leitura mais exaustiva, ela é necessária. Mas é super possível, eu tive alguns banhos de água fria quando eu cheguei aqui, né, de pessoas, nossa, mas tu vai te inscrever para obstetrícia, que no ano que eu fiz foi a mais concorrida, mas, gente, super possível. Eu achava que as pessoas, por, né, vindo do interior, as pessoas aqui tinham essa preparação toda para residência que eu ainda não tinha tido. E, né, eu fui capaz, todo mundo é. Eu super incentivo. Não tem mistério, né? É dedicação e cada um sabe, como a Lívia falou, cada um sabe o seu ponto forte, o seu ponto fraco e o que tem que focar mais. Mas é conhecer a prova, né, basicamente. Muito obrigada, meninas, pela fala de vocês do processo seletivo, né? Agora a gente vai abrir perguntas e a gente tem bastante perguntinha aqui no chat. A primeira pergunta que a gente tem é do Davi Andrade, que é a respeito do parto humanizado. Ele perguntou se vocês encontram alguma resistência por parte de outros profissionais. E se sim, como contornam ou como lidam da melhor forma possível nessa situação. Aí a Lívia pode falar em seguida, Giovana. Uma coisa que eu acho que é importante, né, de se colocar é o que é realmente a humanização do parto, né? Que às vezes a gente vê um pouco. Eu, por exemplo, tem gente que às vezes chega e me pergunta assim: ah, o que é esse negócio de parto humanizado? É o parto na banheira? Então, assim, tem uma visão um pouco ainda não muito conhecida do que seria essa proposta de humanização do parto, né? E humanizar o parto é exatamente lidar, tratar esse momento do nascimento e do processo de, desde parir ou, né, trazer uma criança ao mundo, digamos assim, de forma respeitosa, né, utilizando-se de um serviço qualificado e também sempre de forma respeitosa, pensando no humano, no lado humano, né, não só no lado técnico, não só no procedimento em si. E então, se a gente pensa dessa forma, qualquer via de parto, ela pode e ela deve, na verdade, né? Ela precisa ser humanizada, independente da via, independente da indicação, né? Seja de cesariana e de qualquer procedimento no trabalho de parto, ele pode ter, ele precisa ter esse respeito, né? Então, eu vejo que isso é uma conduta muito que tem aspectos desde formação, mas também aspectos muito éticos, que vai um pouco de cada pessoa, de cada profissional, né? E eu vejo assim que a gente tem uma mudança muito grande nos últimos anos, e a gente vê isso na residência, porque, primeiro, por todo esse movimento mesmo de humanização do parto, que já é uma história bem antiga, uma luta muito, muito árdua desde muito tempo, né, que vem sendo realizada e até hoje e também porque as mulheres e as famílias, elas estão um pouco mais informadas, claro que a gente sabe que falta muita informação ainda, né, para algumas comunidades, algumas
populações, mas assim, a gente melhorou bastante. Então, tudo isso a gente vê o reflexo, né? Assim, a luta desses profissionais, a gente vê o reflexo hoje. Então, as mulheres, elas já, elas chegam no serviço já informadas, um pouco mais informadas, e isso faz diferença, eu vejo, na forma que elas são tratadas, né? Como esse momento do nascimento, ele é tratado pelos profissionais, pela equipe, né? Vejo uma mudança também nas equipes, pelos relatos de quem veio antes, né? De quem é mais antigo. A gente vê que hoje tem uma mudança, as pessoas, os profissionais também estão mais informados, né? Mas claro que isso continua sempre, né, sendo uma luta, porque como eu falei, eu acho que vai um pouco vai muito desse aspecto ético, cultural também, né? Então tem às vezes alguns serviços que não sei se é exatamente a violência, mas talvez a mecanicidade do processo ela é um pouco cultural. E toda cultura ela demora muito tempo para ser modificada, né? E eu vejo que a gente tem muito presente esse aspecto da humanização na nossa formação, e eu acho que isso ajuda a gente no campo, e como a gente tem uma qualificação também teórica dos conhecimentos e técnicas aliado a isso, né, eu acho que a gente consegue ter um pouco esse respeito mesmo, né, da atuação e tudo mais. E acontece, né, eu acho que como a Giovana também, imagino que também possa falar isso, que assim, a gente já viveu momentos de violência, de presenciar uma violência obstétrica na residência, de desrespeito mesmo, outras formas de violência, né, ali que a gente sabe que envolvem muitas vezes esse processo, e é um pouco dolorido, às vezes, porque eu acho que principalmente, talvez um pouco na graduação, também na residência, a gente tem um sonho, né, de levar essa humanização, e a gente tem isso como um ideal, um idealismo dentro da nossa profissão, e quando a gente vê que isso é ferido, esse princípio que a gente traz com a gente é ferido ali naquele momento, isso causa uma dor na gente, às vezes um sentimento de impotência, porque às vezes a gente chega e a gente ainda está se adaptando ao ambiente, né, à circunstância ali da residência, e você sente que não pode fazer nada, né, isso já aconteceu comigo, por exemplo, na residência. Mas eu vejo que o caminho, né, isso é algo que eu aprendi muito participando mesmo principalmente da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, a REUNA, né, com a professora Daphne Hartner. Ela fala assim que o enfrentamento ele é necessário, mas mais do que isso é a gente ser exemplo daquilo que a gente quer ver de mudança, né? A gente levar esse princípio, levar e ser exemplo da humanização e fazer isso acontecer. Então eu acho que a mudança, né, e contornar essas situações começa por aí, da gente realmente na nossa profissão, na nossa atuação, a gente levar essa humanização. E naturalmente as pessoas começam a mudar também, né? Isso começa a mexer um pouco nas pessoas, os bons exemplos. E é isso que eu vejo muito na prática, assim, quando a gente coloca isso como algo natural dentro ali do serviço, as pessoas também se posicionam em favor disso. E é isso que eu teria a falar. Muito obrigada pela fala. Eu acho essa fala super importante da gente, né, como novos enfermeiros em processo, a gente levar isso para as novas equipes, para as equipes que estão lá, não só como chegar lá e falar, isso não pode, mas acho que também serve como aprendizagem, né, para essas equipes que estão lá, né, para tentar também as mulheres a esse conhecimento, porque às vezes a mulher chega e não tem nenhum conhecimento. Eu acho que tudo aquilo é normal, né? Porque às vezes ela tem o médico ou mesmo também o enfermeiro tem essa visão e passa para a mulher e ela acha que aquele é a verdade absoluta, né? Então é sempre importante a gente estar sempre atentas a isso, né? Aí a Giovana pode também responder a pergunta. Então, a gente, enquanto
enquanto residente, enquanto estudante também, quando os estudantes eles vão para os campos, a gente tem um poder que às vezes a gente não sabe de transformar esses ambientes, transformar as pessoas através dos nossos questionamentos, né, da nossa percepção. Quando a gente vê pessoas novas naquele ambiente, a gente, né, as pessoas mais antigas, geralmente, elas têm vontade nossa, mas olha a forma que tá fazendo, por que tá fazendo, né, algumas pessoas têm curiosidade, e às vezes a gente acha que não, mas é devagar, né, com conhecimento, né, a gente sempre tem que estar estudando e se renovando, a gente vai devagar, plantando umas sementinhas, e a gente vai transformando aqueles ambientes através do nosso trabalho, sempre, mostrando como que funciona na prática, né, as coisas. Não é impondo, né, ou através de grosseria, enfim, como a gente vê em alguns relatos, alguns ambientes. A melhor forma da gente transformar esses ambientes é através, né, da nossa prática, do nosso conhecimento. Por que que aquele profissional está fazendo desse jeito, né? O que está levando ele a fazer desse jeito? Tem profissionais que têm a formação muito diferente da nossa, e alguns até que não tiveram a oportunidade que a gente tem de vivenciar essa humanização, né? Como a gente falou para vocês, a nossa residência desde o início, e a graduação também está mudando muito nessa questão de obstetrícia, mas já está trazendo muito mais essa questão do respeito à mulher, né? Escolhas conscientes, informadas. Então, a gente está avançando muito nesse processo, a gente ainda tem muito que avançar, mas cada processo que a gente transforma, mesmo que uma parte dele, é mais uma sementinha que a gente planta, de alguém que vai empoderar alguém, né, de uma mulher que vai empoderar outra, e através de troca de informações, gente, troca de conhecimento, esses momentos como esse que a gente está vivendo agora, de divisão, né, de troca é super importante, é fundamental. E isso na obstetrícia também é essencial. Ok, então vamos para uma próxima perguntinha, que é em questão de vocês passarem, quais campos vocês passaram pela residência e como o programa na SESDEF é estruturado. Aí vocês têm 15 minutinhos para responder. Pode começar, Lívia. A pergunta foi quais são os campos pelos quais a gente passa, é Isso. isso? Só Quais pra são os eu- campos pela Tá. residência que vocês passaram? Uhum. Então, a Giovana até citou, acho que todos os campos, né? A gente, basicamente assim, que a gente tem uma divisão R1, R2, né? Os campos, no caso. Claro que a gente sempre passa pelo centro obstétrico, e a gente tem, dentro da residência, são divididos polos. Então, cada residente, cada grupo de residentes é de um polo, né? Atualmente, que foi uma coisa que mudou também esse ano, a gente tem o polo HMIB e o HRL, que é o Hospital do Paranoá, e o HRAM também, só que nesse momento de pandemia a gente não está rodando no HRAM, porque virou um serviço especializado, né? E a gente realmente não está rodando no HRAM esse ano, mas ele faz parte também desse polo. E temos o polo Gama Ceilândia, né? Que aí são polos diferentes, no caso, as residentes rodam no centro obstétrico rodam, por exemplo, Gama Ceilândia, e no caso do polo que é HMIB e HRL, as residentes desse grupo rodam no centro obstétrico nesses dois hospitais, né? E aí são, assim, polos dentro da parte da parte prática, né, assim, de ir para o campo, porque, como eu falei, assim, a formação teórica, ela é a mesma para todas nós, né? E a gente tem como campo, né, um local que eu acho, assim, maravilhoso, que a gente aprende muito, que é a Casa de Parto São Sebastião, um campo muito rico, a gente roda no R1 um mês, e no R2 a gente roda 2 meses, né? Sendo que tem, por exemplo, a opção de eletiva, algumas pessoas acabam pedindo para rodar na casa de parto também, exatamente por ser um campo muito rico. E
A gente também roda no centro de saúde, né, que é mais com essa proposta de aprendizado e atuação no pré-natal. No primeiro ano a gente roda um mês e também no segundo ano um mês, né? Sendo que a proposta aqui do segundo ano é que seja algo um pouco mais especializado, digamos assim, né? É até um campo que eu não rodei, se a Giovana depois quiser falar um pouco mais, mas é um campo no R2, como a gente já tem mais conhecimento agregado, então a gente vai aprofundar um pouco mais também na área de ginecologia, e antes no R1 a gente rodava em Taguatinga, mas mudou agora. Então agora o campo de R1 Riacho Fundo 2, que também mantém um campo para R2 devido a questões mais organizativas aí da residência, né? E Gama também, né? O Centro de Saúde do Gama é um dos polos também que a gente tem aí do R2. A gente roda no Banco de Leite de Taguatinga, que é uma experiência riquíssima. O Banco de Leite de Taguatinga foi o primeiro banco de leite do Centro-Oeste, então tem um conhecimento, assim, experiências acumuladas mesmo ao longo do ano, de muito aprendizado. Os profissionais, assim, são muito capacitados e transmitem para a gente muito conhecimento. A gente aprende muito com as consultas, as consultorias, né, que a gente faz lá em amamentação, um campo bem legal mesmo, muito rico. E a gente roda também no que a gente chama que é o campo do RN, reanimação neonatal, que é algo que a gente aprende na residência, né? Primeiro, não é um foco só na reanimação neonatal, mas é nos cuidados imediatos com o RN, com essa visão, né, da enfermagem obstétrica. E aí, assim, esse cuidado bem completo mesmo, bem aprofundado do recém-nascido, a gente aprende nesse rodízio que é atualmente em Ceilândia, com uma preceptora maravilhosa, que é a Sueli. E então, assim, a gente também faz essa recepção do recém-nascido nesse campo, aprende como é que a gente vai recepcionar esse RN, se caso ele tiver uma intercorrência, a gente saber atuar, como no caso de uma necessidade de uma reanimação neonatal, a gente saber fazer, né? A gente é treinado para isso e faz isso na prática, então um campo também muito rico. E no segundo ano de residência a gente roda também nos locais mais que lidam mais com essa assistência à obstetrícia de alto risco. Então a gente roda no setor de alto risco do HMIB, que é onde ficam internadas as gestantes que elas possuem alguma intercorrência durante o pré-natal. Então, por exemplo, é uma rotura prematura de membranas, então ela tem que ficar em observação, internada em um serviço hospitalar, né? Então ela fica no setor de alto risco, né? Um risco de um parto prematuro, né? Ela vai ficar em observação nesse setor também. Se ela tiver uma pré-eclâmpsia que foi tratada e precisa ficar em observação durante o pré-natal, né, ainda, ela vai precisar também, vai ficar ali naquele setor, e casos assim mais complexos, como por exemplo gestantes com anemia falciforme ou com outras doenças, né, crônicas, então elas ficam internadas nesse setor. Então é bem rico também, no R2 a gente aprofunda um pouco mais esse lado da gestação, o parto e pós-parto de alto risco, então é onde a gente vê bastante essa assistência. E a UTI materna, que a gente roda também no HMIB, e que é a única UTI materna do DF, se eu não me engano. E se não for a única, ela é a mais especializada, mas se eu não me engano é isso, é a única que a gente tem, né? E a gente sabe que, por exemplo, uma gestante que ela teve pré-eclâmpsia durante a gestação e teve uma resolução da gestação, né? Ou seja, ela teve um parto, uma cesariana, uma cirurgia, um parto, ela vai precisar ser avaliada de perto depois no pós-parto. Então, esse serviço de UTI materna, ele é algo bem importante, raro, na verdade, nos serviços mesmo, não só aqui no DF, mas em outros serviços. Então, eu acho também que é um campo bem rico para a gente.
E Giovana tá lembrando aí de mais alguma coisa, que são muitos campos, né? Você pode deixar, Giovana, para complementar. Alojamento conjunto, que é a nossa maternidade, né? A gente também roda. Eu não sei agora se está diferente os campos ou se está todo mundo rodando no mesmo local, mas geralmente roda todo mundo, ou em duas maternidades, né? Durante um mês, pelo menos, onde a gente tem aquele apoio todo da amamentação, os cuidados, né? Com a mulher no pós-parto, nos 2 dias ali, geralmente que ela fica internada, e com o bebê também. É bem bacana. E será que só, Olivia? Só, né? Esse mudou Muitas de. São muitos campos, esse mudou, inclusive agora cada um tá rodando no seu polo. É uma novidade aí do. E o centro cirúrgico, né? Onde são Ah, realizadas sim, cesarianas de emergência. A gente também fica por pelo menos 30 dias. sim. Ok, então, meninas, eu vou agora. Tem outra perguntinha aqui da Vitória Paiva. Aí eu vou direcionar para a Giovana e depois para a Lívia, tá? Aí, qual a sensação e experiência de vocês quanto à autonomia do enfermeiro durante o parto de uma mulher? Pode começar, Giovana. Então, eu acho que isso, claro, tem essa questão toda, né, de histórica, né, da obstetrícia, isso que a gente vem buscando, essa militância, né, pelo parto normal, pela humanização do parto, enfim. Mas a autonomia, ela vem muito do profissional, né? Eu acho que a autonomia, ela está atrelada ao interesse, ao conhecimento, né, à busca de informação, à atualização. Eu acho que a gente também busca um pouco da nossa autonomia, né? Um pouco é o que a nossa área ela já proporciona. O enfermeiro ele pode sim ter muita autonomia. A gente já conversou um pouco aqui sobre todas as áreas dentro da obstetrícia que a gente pode ter essa autonomia. E a gente vê na residência também, né? Não dos nossos preceptores, mas dos staffs que são profissionais que já são servidores da secretaria, e a gente vê profissionais e profissionais, como em qualquer serviço. Aqueles que têm autonomia e buscam cada vez mais autonomia, e aqueles profissionais que não têm autonomia, mas também não fazem questão de ter. Eu acho que é a gente que faz um pouco desse caminho, assim, essa é a minha opinião pessoal, né, em relação a isso. Não sei se a Lívia quer. Pode complementar, Lívia, se você quiser. Então, acho que a Giovana falou algo bem importante, concordo com ela, acho que a autonomia vai muito disso, do interesse mesmo pessoal também, né? Assim, daquele profissional de atuar de forma autônoma naquele serviço. Acho que também a obstetrícia ela dá essa oportunidade, né? Que é própria da profissão mesmo, mas vem dessa questão do particular. Assim, quando você fez a pergunta, de início me lembrei muito da própria casa de parto, né? Que a gente tem muito essa característica que a assistência ao pré-parto, trabalho de parto, pós-parto, né? Também incluindo aí as consultas que são realizadas lá na casa de parto, são integralmente realizadas por enfermeiros obstetras, né? O que mostra que e é um serviço de muita qualidade, os indicadores da casa de parto mostram isso. Então, o que mostra assim que o enfermeiro ele é capacitado, né? Ele tem essa possibilidade grande dessa autonomia, com certeza. Acho que é isso. Ok, então. A gente tem uma outra pergunta aqui direcionada para a Giovana, né? Que da Gabi, que ela perguntou assim: Giovana, como foi para você a experiência de se mudar para Brasília em relação a custos, moradia e também a estrutura do sistema de saúde que difere de outros lugares do Brasil? Então, Gabi, não foi fácil,
né? Como toda mudança, ela mexe com tudo na nossa vida, né? Ela mexe internamente e externamente. Então, mas tudo que a gente, quando a gente quer, a gente busca esse crescimento, a gente precisa dessas mudanças, né? É assim que a gente cresce pessoal e profissionalmente. Penso assim. E, embora não tenha sido fácil, foi muito gratificante, sabe? Porque é um estado, né, que com certeza difere dos outros em algumas peculiaridades. No meu estado, né, a gente tem algumas perdas e alguns ganhos comparado ao DF, e isso a gente vê de cara, assim. Então, tem muita diferença cultural que bate um pouco, né? A questão cultural lá do Sul é muito forte, então eu senti, ainda sinto um pouco disso, embora bem recebida. Então, isso pega um pouco, mas, assim, o restante todo compensa. A obstetrícia aqui no Distrito Federal, ela é algo muito mais desenvolvido, sabe? Muito mais à frente comparado ao meu estado mesmo. A assistência prestada aqui, ela é a mulher, né, a gestante, eu diria que ela é mais ampla, né? Ela abraça mais a mulher. Embora a questão de estratégia de saúde da família eu já ache que perca um pouco, mas é aí que a gente ganha, né? Nesse comparativo, nessa vivência, a gente traz a nossa experiência de graduação e ganha muito mais experiência aqui, com essas pessoas, com essa cultura. Questão de custo, Brasília não é uma cidade barata, mas eu acho que sempre é possível, né? A residência ela tem uma bolsa, a bolsa ela ajuda a gente a se manter, então é possível. A maioria, eu não sei se a maioria hoje, né, Lívia, mas muitas das residentes não são daqui. Muitas das nossas colegas de residência não são daqui, moram aqui e se adaptam, e é uma cidade boa de se viver. E é um ganho muito grande. Quem sabe futuramente eu não volte para o meu estado para levar tudo que eu aprendi aqui, né, e tentar melhorar um pouco mais da realidade lá para minha região. Isso é um pensamento, e eu acho que é super possível. É só a gente estudar bem, né, as possibilidades e fazer tudo com cautela e dar certo. Que bom, então. Fico feliz. Há uma última pergunta, né? Que é da Andressa, que falou assim: meninas, e a saúde no geral de vocês? Vocês sentiram muita diferença no trabalho anterior de vocês para quando viraram residentes? Pode começar, Lívia, aí depois em seguida a Giovana. Eita, Gi, acho que essa a gente não vai poder esconder. Ah, gente, assim, eu acho que a Giovana falou uma coisa que eu achei interessante. Toda mudança mexe com a gente, né? Eu acho que quando a gente passa por uma residência, mudam as coisas, porque muda a nossa rotina, a carga horária, ela é diferente, a gente sabe. Não tem como negar, são 60 horas semanais, e assim, por mais que a gente tenha, em síntese, né? Nem sempre, mas digamos, 48 horas de atividades práticas e 12 horas de teoria. A gente ainda tem que estudar para as provas, né? A gente ainda tem que não sei, correr atrás de conhecimentos que estão faltando para a gente, né? Quantas vezes ali no plantão, alguma coisa que eu, não sei sobre isso, preciso estudar mais, preciso pesquisar. Então, isso muda a nossa rotina, né? E cada um de nós não tem só a residência, né, nas nossas vidas. A gente tem família, a gente tem as nossas questões pessoais. Então, é claro que quando esse lado profissional ele é muito bem mais demandado, é claro que a gente acaba sentindo, né? E uma das coisas é um pouco a saúde. Eu lembro que no início a Giovana acompanhou um pouco porque ela foi minha R2, então eu tive momentos assim de estar um pouco adoecida, né? E assim, mas eu lembro, assim, foi bem no início como uma adaptação mesmo, né? Então o corpo sentiu um pouco, mas é algo que hoje eu até falo para as R1s, né? As minhas R1s, que é algo que a gente acaba se adaptando com o tempo também. Acho que
depois de um tempo a gente se sente mais adaptado à rotina, a gente pega o ritmo, a gente já sabe como é que é, né? Aqueles rodízios também, a gente está mais habituado, então eu sinto que isso melhora. E isso impactou realmente na minha saúde, essa adaptação, né? E a gente saber também que não vai ser para sempre assim, né? Claro que é o que eu falo, as coisas elas sempre vão mudando, vão aumentando seu grau de complexidade profissionalmente. Hoje a Giovana, por exemplo, agora não está mais na residência, é profissional e com certeza está trabalhando com a PH e tem é algo que também demanda bastante, né? Mas assim é um pouco diferente, né? Ela já vem com uma experiência diferente, uma adaptação diferente. Então, eu acho que vai muito disso, da gente, e também da gente saber se cuidar, né? Que às vezes no início a gente negligencia um pouco. Então, eu brinco, não dá pra gente só ficar comendo o pão que é oferecido lá no hospital, que já vem lá pra gente, né? A gente tem que também aprender a cuidar da saúde dentro das nossas possibilidades nesse momento, né, que a gente está passando. É isso, Giovana, você não pode esconder também. Tá, não vou. Então, gente, não é fácil, mas é possível, né? Tanto que eu tô aqui. Assim, depois da gente trabalhar essas 60 horas, 48 mais as 12, e ainda ter essas tarefas todas que a Lívia falou, parece que depois fica mais tranquilo. Como ela falou, é algo provisório, né? Hoje, assim, depois que eu saí da residência, eu senti falta dessa carga horária, como se eu não estivesse ocupando meu tempo como eu poderia, sabe? E a gente se organiza, se reorganiza e acaba dando conta. É algo provisório para o nosso crescimento, e hoje eu vejo algumas coisas que eu achava assim maçante em alguns momentos de estresse que a gente pensa, nossa, vou largar a residência. Eu acho que todo mundo em algum momento tem um pensamento assim, aí a colega dá uma segurada, né? De cansaço mesmo, cansaço mental e físico, porque a gente, por mais que tente se cuidar, se alimentar bem, às vezes o cansaço, às vezes não, mas às vezes o cansaço vence, né? E aí umas cuidam das outras. Então a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa ter, né, esse cuidado, mas é provisório e hoje eu vejo isso como um amadurecimento necessário. É um intensivo, são 2 anos intensivos, né? De estudo, de dedicação, onde todo mundo que está lá sabe muito bem o que quer, se dedica para isso. Então, isso te leva adiante, né? E é um dia após o outro, e quando vai terminando, vai dando saudade, a gente vai sentindo falta. Então, eu acho que é uma experiência que é muito boa de ser vivida assim, né? Desde que a gente escolha uma área que a gente gosta. 60 horas semanais de alguma área que tu gosta, é possível sim. Que bom, meninas. Obrigada pela experiência de vocês, por vocês falarem, né? E a gente não tem mais perguntinhas, então a gente encerra por aqui. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, da Giovana e da Lívia, da, do contexto que vocês trouxeram, né? Da experiência que vocês trouxeram para a gente, para as pessoas que estão interessadas em seguir essa carreira, né? De enfermeiro obstétrico ou enfermeiro obstétrico. Então, eu acho que vocês agregaram muito mesmo para o conhecimento de cada um aqui que está online nessa live. Aí, se vocês quiserem agradecer aqui também. Então, é isso. Eu queria agradecer. Acho que foi um momento muito rico. É bom a gente passar a nossa experiência. Na graduação, eu tive um momento como esse também, de poder conhecer um pouco mais como é que era a residência, né? E foi muito importante para mim, porque me fez realmente definir que eu queria fazer uma residência depois que terminasse a graduação. Foi bom reencontrar a Giovana, minha R2. Como ela falou, esse apoio aí na residência de R1, R2, ele é muito forte para a gente sente falta depois
E depois também continua isso, né, com os nossos R1, os nossos R1s, né, depois quando a gente vira R2. E muito bom estar aqui. Eu achei que as perguntas foram muito pertinentes, desde as já preparadas, né, como as feitas também, as realizadas pelo pessoal aí no chat. Então, obrigada, eu espero que tenha agregado a vocês, que tenha sido rico também para vocês. Então, gente, a residência é uma experiência única, né? Eu sou muito feliz por ter tido essa oportunidade e a gente faz amizades assim incríveis para a vida inteira. É muito legal, além do conhecimento todo, né? Espero também ter contribuído e me coloco à disposição se tiver mais alguma dúvida específica, né? Alguém de fora que está pensando em vir para cá, super me coloco à disposição se tiver mais alguma questão. Isso aí, vai ser um prazer ter mais gente, né, na nossa área, para nos ajudar aí nesse crescimento. Para a gente é muito gratificante. Obrigada pelo convite e boa noite. Obrigada, menina. Boa noite, pessoal. Boa noite. Uhum.